Eu sou o Valdir Floriano, sejam todos bem-vindos ao canal GoDaddy, Treinamentos e Desenvolvimento Humano. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre liderança e gestão de conflitos. Ei, fala aí, você que é líder, será que existe conflitos aí entre os seus liderados, aí na sua equipe, os membros da sua equipe? Será que você em algum momento já se deparou com alguma situação de conflito? E o que você fez? Qual será a melhor forma de lidar com esses conflitos? Será que é possível erradicar de vez os conflitos entre os membros da equipe? Então, é para refletir sobre isso que eu quero apresentar esse conteúdo hoje. Mas antes de eu começar, eu já vou pedir para você clicar no joinha. Então, vai lá naquele sinalzinho assim, ó, de joinha, clica lá. Se esse conteúdo aqui fizer sentido para você, faça a sua inscrição. Então, se inscreva aí no meu canal, clique no sininho para você receber as notificações e compartilhe, mas compartilhe mesmo com os seus contatos aí, tá bom? Vamos lá então, gente, ó, gestão de conflitos, né? O que é conflito? Então, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que conflitos são pontos de tensão que surgem a partir de demandas diferentes de cada pessoa. Então, as pessoas têm demandas diferentes, têm pontos de vista diferentes, têm olhares diferentes, têm formações, formações mentais diferentes, né? Horizontes de consciência diferente, visão de mundo diferente. E por conta disso, cada pessoa, a respeito de um determinado assunto, de um determinado tema, de uma determinada situação, vai apresentar um ponto de vista diferente. Então, a tensão que existe entre esses pontos de vistas diferentes, essas demandas diferentes, essas necessidades diferentes, vai gerar um conflito. Só que existem certos limites do conflito. Então, tem pontos do conflito que são toleráveis e que são administráveis. Só que quando passa de um determinado ponto, quando passa de um determinado momento, aí já não é mais possível gerenciar aqueles conflitos, né? Não é mais possível permitir que aqueles conflitos continuem existindo. Então, é necessário que se tome verdadeiramente uma ação para que esses conflitos, quando eles começam a causar problemas, quando eles começam a trazer transtornos, quando eles começam a gerar resultados ruins, quando eles começam a afetar as demais pessoas que estão dentro de uma equipe, e começam, consequentemente, afetar o resultado, daí é necessário que haja, de fato, uma tratativa. Obviamente, tá, gente, que de tudo, não dá para dizer assim, ó, que 100% um ambiente vai ficar isento de conflito. Por quê? Até certo ponto, os conflitos são necessários dentro dos ambientes, dentro da convivência humana, dentro das interações humanas, para que as pessoas venham aprender a desenvolver a compreensão, aprender a desenvolver a empatia, aprender a desenvolver a tolerância, né, que é o que se fala muito hoje. Então, as pessoas precisam aprender a desenvolver isso. E cada um vai ter que ceder um pouquinho, mas os pontos de conflito, de um modo geral, sempre vão existir. Sempre vão existir os conflitos. A gente vai falar aqui um pouquinho a respeito de alguns tipos de conflito, né? Eu quero aqui compartilhar a minha tela com vocês, para eu poder ir escrevendo aqui e a gente vai desenvolvendo, portanto, esse assunto de maneira um pouco mais fluida, né? Então, tá ali, ó. Gestão de conflitos, né? Então, como lidar com os conflitos, né? Então, a gente precisa ter isso muito claro, né? A gente precisa ter em mente, né? Como gerir os conflitos, como administrar os conflitos. Uma das primeiras coisas, gente, que eu apresento aqui, ó, para a gente poder lidar com esse tipo de situação, que eu sempre falo, é a questão assim, ó, você que é líder, você precisa entender do que eu vou escrever aqui agora, aqui, ó. Perfis comportamentais. Você precisa entender aqui ó, de perfis comportamentais. Cada membro da sua equipe, quais são os temperamentos,
ou qual é o temperamento de cada membro da sua equipe, qual é o perfil comportamental. Você utiliza alguma ferramenta de análise de perfil comportamental? Você utiliza? Então, eu utilizo nos meus treinamentos, nas mentorias que eu realizo, nos processos de coaching que eu realizo, nas empresas, com líderes, eu utilizo a metodologia DISC. Então, o que é a metodologia DISC, né? Então, fica assim, ó, DISC. Ou eu poderia fazer assim, ó. Sim. Fazer mais forma de acrônimo aqui, né? DISC. O que é? DISC é uma metodologia de análise de perfil comportamental onde você consegue fazer um mapeamento dos mais variados perfis comportamentais que existe ali entre os membros da sua equipe. Então, você ter uma ferramenta que te permite fazer uma análise de perfil comportamental, para você conhecer o perfil comportamental de cada membro da sua equipe, para a questão de gestão de conflitos, é de fundamental importância. Então, por que eu utilizo a metodologia DISC? Porque a metodologia DISC separa, ou ela organiza, ou classifica os comportamentos de os perfis de 4 formas. Primeira forma aqui, ó, o primeiro padrão de perfil comportamental aqui, ó, é dominância. Dominância. Ó, o que é o perfil dominante? São aquelas pessoas que são muito mais impulsivas, são aquelas pessoas que são muito mais enérgicas nos seus perfis comportamentais. Elas têm uma abordagem, elas têm um olhar muito mais voltado à questão de resultado. São pessoas extremamente voltadas ao resultado. Então, elas têm um senso de urgência muito elevado, são pessoas muito rápidas em executar as suas tarefas, são pessoas que gostam das coisas, que as coisas sejam feitas com muita urgência, são pessoas inquisidoras, quando as coisas dão errado, elas querem saber o porquê. Então, essa aqui é a primeira característica e é a primeira competência que você, líder, no meu entendimento, você precisa desenvolver, você precisa ter instrumentos para isso, para fazer uma avaliação de perfil comportamental dos seus liderados, exatamente para que você possa ter esse mapeamento. Isso aqui, obviamente, já vai servir de base para que você tenha recursos para poder fazer uma abordagem quando você começar a perceber os conflitos se manifestando, né? Então, aqui, ó, o segundo que a gente tem aqui, ó, é o influenciador, aqui, ó. Influenciador. O que é o perfil influenciador? O perfil influenciador é aquela pessoa que gosta de conversar muito, a pessoa que fala muito, que se comunica muito, que interage muito com as outras pessoas, que ela tem um poder de conexão muito elevado, é uma pessoa que não consegue ficar sem conversar, sem se conectar com as pessoas. Então, esse aqui é um outro tipo de perfil influenciador, uma pessoa comunicadora, né? Então, só lembrando aqui em cima, a gente pode ter aqui, ó, dominante, ele tem uma característica que a gente pode considerar aqui, ó, executor, né? Enquanto o perfil influenciador, ele pode ser conhecido também como comunicador. Pessoa que se comunica muito facilmente, que interage muito facilmente, tem essa capacidade de conexão, que conhece todo mundo, que fala com todo mundo, que é uma pessoa descontraída, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa muito otimista. Então, está aqui o perfil influenciador. Quando você começa a fazer esse mapeamento de perfil, então, isso aqui já vai ser a base que você vai precisar. Você que é líder, você vai precisar possuir para começar a lidar com os conflitos, tá bom? Então, depois nós vamos ter aqui, ó, perfil, aqui é do inglês, tá, gente? Stability. Só que quando a gente traduz isso aqui para o português, nós temos aqui, ó, estável. Perfil estável. São aquelas pessoas que gostam, assim, de entender o processo, são pessoas boas ouvintes, são pessoas companheiras, são pessoas calmas,
são pessoas que não gostam muito de mudança, são pessoas que preferem compreender todo o processo antes de tomar decisões, são pessoas muito cautelosas, são pessoas muito tranquilas, muito sossegadas, boas companheiras de equipe. Então, esse aqui já é um outro perfil, né? Esse tipo de perfil aqui é conhecido também como um perfil aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Planejador. Perfil planejador. São pessoas que dificilmente gostam de tomar decisões de maneira rápida, de maneira abrupta, de maneira intempestiva, sem um planejamento prévio. Então, isso aqui já é outra característica, né? E depois nós temos aqui, ó, conforme, perfil conforme. Ó, são pessoas muito analíticas, são pessoas muito detalhistas, são pessoas muito racionais, que elas observam os mínimos detalhes das situações, dos projetos, de tudo aquilo que está acontecendo. Então, elas têm um olhar muito atento para a questão de detalhes. Então, você que é líder, você precisa realmente se atentar a esses diferentes perfis e quais desses perfis estão presentes ali na sua equipe, quais desses perfis estão presentes ali no teu grupo. Aqui no link da descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui essa ferramenta de análise de perfil comportamental para você que é líder, você começar a utilizar essa ferramenta, você fazer uma aplicação. Então, tem um teste ali, uma avaliação do perfil comportamental. Então, você pode utilizar essa ferramenta, fazer uma avaliação do seu próprio perfil comportamental, porque antes de mais nada, aí aqui fica um detalhe que é importante eu ressaltar aqui, tá, gente? Antes de mais nada, você, líder, para você poder entender o perfil comportamental das pessoas que estão debaixo da tua liderança, que são as pessoas que são lideradas por você, você precisa conhecer o seu próprio perfil comportamental. Então, faça esse teste aqui, identifique qual é o seu perfil comportamental. Você é uma pessoa de perfil dominante, uma pessoa de perfil executor, uma pessoa que tem um elevado senso de urgência, uma pessoa que cobra muito por resultados, você tem um olhar voltado para resultado, você quer o resultado a todo custo. Você é uma pessoa influenciadora, uma pessoa comunicativa, que fala com todo mundo, que quer ter amizade com todo mundo, que quer ser amigo de todo mundo. Você é uma pessoa de perfil estável, uma pessoa que não gosta de mudança, mas ao mesmo tempo é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, mas que passa os teus comandos, que passa as tarefas de maneira muito passo a passo, de maneira planejada. Você é uma pessoa que não gosta muito de mudança, que gosta que as coisas permaneçam como estão. Ou você é uma pessoa de perfil conforme, que é uma pessoa mais, aí eu vou colocar aqui, ó, analítica. Uma pessoa mais analítica, uma pessoa de perfil conforme é uma pessoa muito mais analítica, uma pessoa que tem um foco voltado a resultado. Então, tá aqui, ó. Gestão de conflitos. Então, uma das primeiras competências que o líder que vai gerir, que vai administrar conflitos entre os membros da sua equipe, uma das primeiras competências que eu julgo assim, importantíssimas para que ele venha possuir e dominar, é exatamente a questão de perfis comportamentais. Para quê? Para que ele possa conhecer os perfis comportamentais dos membros da sua equipe e que ele também, obviamente, venha conhecer o seu próprio perfil comportamental, para que ele possa estabelecer uma linha de comunicação, uma estratégia de fornecimento de feedback. Inclusive, tem um vídeo aqui onde eu falo sobre feedback, falo exaustivamente sobre um feedback estruturado, onde eu forneço ali 8 passos para você fornecer um feedback muito bem estruturado, onde você vai estabelecer rapport, você vai falar de um fato que você realmente presenciou, você vai falar das consequências daquele fato, você vai falar do comportamento da pessoa, você vai enfatizar o comportamento da pessoa, você vai fazer com que a pessoa se comprometa a tomar alguma ação para que aquele comportamento não volte a repetir, ou para que volte a repetir, se for o caso, né? Porque feedback, gente, então quero dar um parênteses aqui, feedback você fornece sempre que você observar um comportamento bom, um comportamento positivo que traz resultados realmente importantes,
a equipe, né, e para o negócio, para a empresa, enfim, mas também você fornece feedback para corrigir. Só que você, em hipótese alguma, pode usar feedback somente para corrigir. Você precisa usar feedback para elogiar, para fortalecer comportamentos, para reforçar comportamentos, e também você utiliza feedback para corrigir comportamentos. Mas vamos lá, vamos adiante. Então, aqui, ó, gestão de conflitos, primeira competência, você precisa possuir. Você precisa conhecer de perfis comportamentais. Você precisa ter alguma ferramenta, algum instrumento que te permita fazer uma análise de perfil comportamental. E na sequência aqui, gente, eu quero apresentar, então, quero fazer uma outra colocação aqui, que é a seguinte. Ó, você que é líder, então precisa entender os tipos de conflito, né? Então, deixa eu colocar mais um aqui, ó. Ó, tipos de conflito. Vou colocar aqui, ó. Tipos de conflito. Então, existem alguns tipos de conflito que você precisa ficar atento a essas manifestações, porque sempre que os conflitos surgem, quando você tem uma situação mais extrema de conflito, é porque esse conflito já passou por etapas anteriores e é preciso você que é líder ficar atento, você ter uma sensibilidade para isso, você ter um feeling e você ter assim um olhar crítico, um olhar realmente observador para que você possa perceber o que está acontecendo ali entre os membros da sua equipe, entre os seus próprios liderados. Então, continuando aqui, gente, ó, nós temos, portanto, os tipos de conflitos. Então, quais são os tipos de conflito que existem? Então, vou colocar aqui, ó, primeiro tipo de conflito, ó, presta atenção aqui, ó, isso aqui é importante o líder ter em mente isso aqui, tá? Conflito latente. Conflito latente. O que é, portanto, o conflito latente? É aquela situação, assim, tensa que a pessoa está sentindo, ou que as partes estão sentindo, mas elas não têm, assim, não tomaram ainda uma consciência exata, uma consciência clara daquilo que está acontecendo, né? O que pode estar acontecendo. Elas não tiveram ainda consciência das emoções, dos sentimentos que aquele conflito possa estar gerando. Então, é um conflito que está latente. Para falar disso aqui, gente, é o seguinte, ó, o ser humano, por si só, é um ser de conflito, né? Ele é um ser, por natureza, autoconflitante. Então, se você precisa fazer alguma escolha, você precisa tomar alguma decisão, você, consigo mesmo, você já começa ali a entrar numa situação de conflito, porque você não tem, às vezes, clareza de quais são as perdas e quais são os ganhos que você vai ter ao tomar uma decisão. Às vezes, você pode ser enganado pelo teu cérebro, né? Você pode estar sendo enganado, ou você tem medo de ser enganado pela sua mente, pela escolha que você vai fazer. Então, o conflito é algo completamente natural, completamente normal do ser humano. Então, de certa forma, o ser humano ele está em constante conflito, mas esses conflitos são conflitos latentes, né, que são gerenciáveis, né, que são administráveis, não são coisas assim que fogem do controle. Obviamente, estou me referindo aqui em condições normais, né? Claro, se a pessoa aí estiver algum tipo de transtorno, né, algum tipo de crise de pânico, né, uma crise de ansiedade, né, ataques de pânico, né, ou ataques de ansiedade, então a pessoa fica completamente isolada, ela não quer saber de nada, então ela fica com medo de tudo. Mas óbvio que aqui eu me refiro a condições aparentemente normais. Então é normal, portanto, o ser humano, dentro dos seus convívios, dentro das suas relações, possuírem ali algum tipo de conflito. Então, o primeiro conflito aqui é o latente, ó. Então não há uma consciência entre as partes, ó. Não há consciência. Não há uma consciência clara entre as partes de todos esses conflitos, né, do que está realmente acontecendo dentro da pessoa, né? E depois o segundo que nós vamos ter aqui, o segundo conflito, o segundo que eu quero destacar aqui, ó, é o conflito percebido. Então, vamos lá.
conflito. Aí você vê assim que, por mais que o conflito possa começar assim, a partir de uma sementinha que, num primeiro momento, pode ser inofensivo, então ele vai tendo assim uma escala, né? Uma curva de progresso, né? Se é que a gente pode chamar assim. Então há uma percepção, mas não ocorre uma manifestação aberta. Então já há uma percepção, né, dos pontos de tensão, há uma percepção do conflito, mas ainda não há uma manifestação. Aqui, ó. Não há uma manifestação. Então, há uma percepção do conflito, mas ainda não há uma manifestação. Ou seja, partes diferentes, né? Duas pessoas podem perceber que está havendo ali um conflito, eles já podem estar se ligando, que está havendo pontos de tensão, só que eles ainda tomaram assim uma consciência e não há uma manifestação. Até agora, beleza, eu percebi, você percebeu, mas ainda está no campo da subjetividade ainda, né? A pessoa não manifesta, ela não manifesta aquilo que ela está sentindo. Uma coisa que a gente pode perceber assim, às vezes, gente, ó, às vezes dentro de empresa, né? Vou citar aqui uma situação bem simples, o ar-condicionado, por exemplo. Então, as pessoas estão ali naquele ambiente, no ambiente de trabalho, ou ar-condicionado, ou ventilador, né, aqueles ventiladores industriais. Então, a pessoa está ali, um quer numa determinada temperatura, outro quer noutra, outro sente muito frio, outro sente muito calor. E, às vezes, você percebe ali que começa a haver um conflito, já um desgaste emocional por conta desses pontos de tensão, né? Por conta dessas situações que estão presentes ali. Então, um gosta de frio, o outro gosta de calor. Então, um chega lá, bota o ar-condicionado na temperatura no 18, o outro chega lá e quer que fica no 23, aí já começa, né, os olhares ali se atravessando. Então, esses são os focos, né, que a gente fala, onde o líder vai precisar fazer, obviamente, né, uma intervenção na medida em que ele julgar que esses conflitos começam a interferir diretamente nos resultados, na performance de cada profissional que está ali naquele ambiente, né? Então, o próximo, gente, que a gente tem, o próximo que tem aqui, ó, vou colocar aqui, é o conflito. É o conflito sentido. Então, aqui já tem um conflito que as pessoas já estão. Então, assim, há uma percepção de ambas as partes e uma emoção já de forma consciente. Então, a percepção. Próxima página aqui. Deixa eu botar uma próxima página aqui, tá, gente? Só para a gente poder não perder esse. Então, aqui é uma. Opa. Então, aqui é a. Deixa eu continuar aqui. Então, eu vou escrever tudo de novo aqui. Então, é o conflito sentido. Então, há uma percepção de ambas as partes e já tem aí um sentimento envolvido, né? Também uma emoção consciente envolvida, né? Uma emoção consciente. Então, as pessoas já começam a perceber, já começam, né, esse conflito sentido, já começa a haver manifestação de emoção. A pessoa já começa a externar que realmente, né, ela está com raiva, ela não está gostando daquela situação. Eu estou pegando, citei aqui como exemplo aqui,
mas tem isso aí, pode acontecer com impressora, às vezes, né? Tem uma escassez de impressora, daí um quer usar, outro quer usar, outro manda o arquivo para imprimir, outro quer, o outro não quer esperar, então já começa a ver ali manifestações de emoção, como de raiva, então começa a acontecer uma discussão, começa a ver, pode haver um bate-boca, né, gestos, né, e respostas agora já mais grosseiras, mais ríspidas, então tudo isso você vê assim que está passando por um processo de crescimento, né, um processo evolutivo, né. E depois, por fim, esse aqui daí seria o último estágio, né, seria o conflito manifesto. Gente, na sequência, eu apresento aqui, ó, quero falar com vocês, eu vou ter aqui minha tela normal, mas na sequência, o que eu quero apresentar aqui é o último tipo de conflito, que é o conflito manifesto. E eu já vou escrever ele aqui. Por quê, gente? Por que esse conflito, entender a questão dos conflitos é importante? Porque a partir da compreensão dos estágios desse conflito, você vai tomar determinadas ações. Você que é líder, né? Então você precisa, obviamente, ao perceber como que os conflitos estão evoluindo, como que eles estão se desenvolvendo ali entre os membros da sua equipe, e à medida que você perceber que esses conflitos começam a interferir nos resultados da equipe, então você líder, precisa fazer uma intervenção. Então, você entender os estágios que esses conflitos estão, ajuda você a fazer uma abordagem muito mais assertiva, né? Seja através de fornecimento de feedback, seja através de um treinamento, né? de uma capacitação que você vai fazer ali entre os membros da equipe, para que eles possam realmente melhorar essa questão de relacionamento, né? Então, aqui, ó, o último que eu quero apresentar aqui agora é o conflito manifesto. Já deixa eu escrever aqui, ó. Conflito manifesto. O que é o conflito manifesto? Esse conflito aqui, gente, ó, já é percebido entre ambas as partes. Então, as pessoas envolvidas elas já percebem com facilidade que existe, né, questões conflituosas entre ele e o outro. Então, já é percebido, ó, percebido entre as partes. É percebido entre as partes e por terceiros também. Então, além de ser percebido entre as partes, agora esse conflito é percebido também por terceiros. Então, as pessoas que estão ali juntas naquele ambiente, elas começam agora também a perceber essa questão do conflito, que o conflito realmente está, como o nome já está dizendo, o conflito já está manifesto, as pessoas já estão deixando transparecer isso. Só que o conflito envolvendo essas pessoas começa a afetar terceiros agora, né? Então, por isso que eu estou dizendo assim, ó, que é importante o líder fazer uma abordagem, fazer uma intervenção para que realmente não deixe com que esses conflitos venham atingir proporções que venham fugir do controle. O líder precisa estar atento, precisa ter um olhar clínico, precisa ter um olhar apurado e perceber quando esses movimentos estão acontecendo, quando esses conflitos estão acontecendo e como eles estão se desenvolvendo, para que ele possa, de fato, fazer uma intervenção. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora. Então, o que o líder precisa fazer, né? Quais são as ações que o líder vai precisar tomar agora para que ele possa lidar com essa questão de conflito? Então, gente, eu tenho aqui algo comigo que é o seguinte, ó. O líder sempre vai precisar deixar claro, por exemplo, qual é a missão, a visão e os valores da empresa. Então, é importante o líder ressaltar, por exemplo, estar constantemente ressaltando a questão de missão, visão e valores da empresa. O líder sempre vai precisar estar fazendo isso aqui, tá, gente?
Ó, é responsabilidade dele estar comunicando isso. Então, até que ponto aqueles comportamentos estão contribuindo ou estão comprometendo a missão da empresa, ou seja, o que a empresa se propõe a fazer, os resultados que a empresa se propõe a entregar, os produtos que a empresa produz, naquilo que a empresa se propõe a fazer. Então, como que aqueles comportamentos conflituosos estão interferindo? O líder deixar isso através de uma comunicação, através de uma palestra, através de um treinamento, através de uma apresentação, que ele mesmo pode fazer, gente. O líder vai ter que sempre estar buscando estratégias, meios, técnicas, ferramentas. Então, ele fazer ali criar uma apresentação falando da missão, da visão, dos valores da empresa, isso é importante. Falar da visão, onde a empresa pretende chegar, ser líder no mercado, ser líder na cidade, ser líder no estado, no Brasil, no mundo, naquilo que ela se propõe a fazer, naquilo que ela se propõe a realizar. Então, isso é importante. Os valores dessa empresa, quais são os valores? O que rege a conduta? O que rege o comportamento da empresa? O que rege as ações da empresa? Então, valores como o respeito, a honestidade, a integridade, a inovação, criatividade, tecnologia, honestidade. Então, todos esses valores, assim, ó, a questão assim, da tolerância, pessoas, né, convivendo num mesmo ambiente, né, e uma respeitando a outra, isso tudo é importante. O líder precisa transmitir isso e estar a todo momento ressaltando esses valores. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que eu coloco aqui, gente, ó, que eu considero de fundamental importância, é isso aqui, ó, fornecimento de feedback. Ó, então, deixa eu escrever aqui, ó. O líder precisa fornecer feedback. Feedback. Fornecimento de feedback. O líder precisa ter isso em mente. Fornecer feedback aos membros da sua equipe. Aí, vocês vão percebendo ali, ó. Inclusive, gente, ó, tem um vídeo onde eu falo, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo exclusivamente sobre fornecimento de feedback, e não é qualquer feedback, é feedback estruturado. Em primeiro lugar, para você fornecer feedback, você tem que começar a se desenvolver a cultura do feedback. E explicar, naquelas reuniões ali onde você vai falar da missão, da visão dos valores, você já aproveita e já fala, ó, gente, aqui nós fornecemos feedback, a liderança fornece feedback aos liderados, tanto para reforçar comportamento quanto para corrigir. E você vai falando, explica o que é feedback. Feedback é uma ferramenta de desenvolvimento que ajuda as pessoas a se desenvolverem. Quem fornece feedback está interessado em ver o crescimento da pessoa, está interessado em ver o desenvolvimento dela. Por isso que fornece feedback. E isso funciona para todas as esferas de relacionamento. Quem fornece um feedback para você quer ver o teu crescimento. Agora, obviamente que esse feedback, tá, gente, precisa ser estruturado. Ele só se torna uma ferramenta de desenvolvimento humano, uma ferramenta que ajuda as pessoas a crescerem, se desenvolverem, se ele for aplicado de maneira correta, de maneira certa. Então, existe um passo a passo para a aplicação do fornecimento de feedback. E eu explico isso lá no meu vídeo. Aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link para você acessar essa ferramenta e o feedback estruturado, tal como eu utilizo, como eu aplico nas minhas mentorias, nos processos de coaching, nos treinamentos que eu realizo nas empresas. Então, eu vou deixar essa ferramenta, a mesma ferramenta que eu utilizo, tá, gente? Então, tem ali um passo a passo explicando certinho ó, o que é rapport, estabeleça rapport, deixe as pessoas conscientize as pessoas do que é o feedback, para que o feedback serve, forneça feedback de maneira privativa, não exponha as pessoas, não cause constrangimento, não forneça feedback na frente de todo mundo. Em primeiro lugar, se você acha que você está dando feedback para uma pessoa quando ela está na frente dos colegas, na frente dos outros, já descaracteriza feedback. Então, você forneça feedback de maneira privativa. Se for um feedback de elogio, você pode fornecer um feedback de elogio. Sim, você pode fornecer. Agora, se a pessoa for muito tímida, muito recatada, e você fornecer feedback para ela de elogio na frente das outras pessoas, ela vai ficar constrangida e você tende
a fazer com que aquela pessoa interrompa aquelas ações boas, porque se cada coisa boa que eu fizer ele me expor aqui na frente de todo mundo, então vou ficar na minha aqui, não vou fazer mais nada de bom, né? Então você tem que ter esse cuidado. Por isso que eu falei lá no começo, quais são as ações aqui que eu estou apresentando como possibilidades de intervenção do líder para fazer a gestão de conflito. Primeira coisa, então vamos listar aqui, tá, gente? Deixa eu colocar numa outra lista. Então, as ações do líder, vou buscar uma outra página aqui, ó. As ações do líder, ações do líder para gerir conflitos, para lidar com conflito. Líder para gerir ou lidar com os conflitos. Quais são as ações, né? Então vamos lá. Primeiro, que eu comentei lá no começo, então conhecer os perfis comportamentais. Conhecer os perfis comportamentais. Então, quando você conhece de perfil comportamental, isso já é uma ferramenta para você poder lidar com os conflitos. Então, você líder, você conhece o seu próprio perfil comportamental, você se autoconhece, você utiliza uma ferramenta de análise de perfil comportamental que você aplica com os seus liderados, e daí sim, você começa a realmente ter ferramentas, né? Ter ferramentais de estratégias para poder gerir os conflitos. Então, segundo lugar, então, conhecer os tipos de conflito. Conhecer os tipos de conflito. Quando você conhece os tipos de conflito, então, como eu falei ali, conflito latente, percebido, sentido, manifesto, você conhece esses estágios de conflito e você começa a perceber isso no comportamento dos seus liderados, você já consegue fazer uma intervenção muito mais assertiva, uma intervenção muito mais cirúrgica, né, dentro desse processo aí de conflito. Só lembrando, tá, gente? De tudo, conflito não é ruim, que as pessoas precisam lidar com os conflitos. Agora, você líder, você não pode permitir que os conflitos cheguem num estágio onde os resultados que a empresa, né, que o negócio, que a sua equipe precisa entregar, começam a ser afetados. Então, você tem que fazer uma intervenção. Então, você tem que ter esse olhar muito clínico, né, olhando para as pessoas, observando o comportamento delas, para que você possa fazer uma intervenção oportuna, uma intervenção assertiva, uma intervenção eficiente e eficaz, tá bom? Então, conhecer de conflitos. Então, falei aqui, Aí, em terceiro lugar, então, isso aqui até dá para numerar, né? Então, aqui, número 1. Então, aqui, conhecer os perfis comportamentais. Número 2, aqui, conhecer os tipos de conflito. Daí eu falei ali, né? Os tipos de conflito. Número 3, comunicar, né? A visão, a missão, visão e valores da empresa. Quando você comunica, você dá palestras, você está sempre reforçando essa questão da missão, da visão, dos valores da empresa. Isso é importante para ajudar também a dirimir os conflitos, né? E por último, que eu falei aqui, em quarto lugar, né? Saiba fornecer feedback. Você que é líder, saiba fornecer feedback para a sua equipe. E aí, volto a repetir, tem um vídeo meu onde eu falo especificamente sobre fornecimento de feedback, e também vou deixar a ferramenta aqui na descrição desse vídeo. São essas, portanto, gente, as estratégias, né, os tipos de conflito. Então, tá aqui, apenas aqui uma pincelada, né, a respeito de como lidar com os conflitos. Então, liderança e os conflitos com a equipe. Como que um líder
pode fazer uma intervenção prática, cirúrgica, assertiva, eficiente e eficaz para poder resolver essas questões, para poder solucionar essas questões de conflito que aparecem ali entre os membros da equipe. Tá bom, gente? Fica aqui, portanto, esse conteúdo. Agradeço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.